Olá! Por que algumas pessoas se tornam narcisistas ou psicopatas? O que a infância tem a ver com isso? O que pode reverter isso logo na infância? Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Hoje na Psicologia. Aqui falamos todos os dias sobre temas ou notícias atuais do universo do comportamento e da mente humana. Bora lá para mais uma conversa! Quanto a isso, temos mais perguntas do que respostas, mas uma coisa é fato: a infância do sujeito é um enorme ingrediente para determinar o seu caráter na fase adulta, principalmente em se falando de família. Mas, para a gente poder ter uma visão mais ampla do que estamos falando, precisamos falar de traços em adultos. Vamos falar da tríade negra. Recebe esse nome de tríade negra porque são 3 traços de personalidade que são perigosos. Em resumo, a tríade negra na psicologia são as pessoas com traços de personalidade verdadeiramente cruéis, como narcisismo, maquiavelismo e psicopatia. O narcisista é aquele ser extremamente orgulhoso que tem uma visão grandiosa de si, fazendo coisas horríveis para sustentar essa visão, com uma tremenda falta de empatia. Ele acha, inclusive, que possui muito mais direitos sobre os outros do que os outros sobre ele. O maquiavélico é aquela pessoa super estratégica e manipuladora que só quer tirar vantagem. Usa e descarta as pessoas com extrema facilidade e sem um pingo de moralidade para poder conseguir as coisas. Simplesmente as usa, como se estivesse usando uma mera ferramenta descartável. E possui também um nível altíssimo de interesse próprio. Já agora o psicopata é aquela pessoa sem qualquer empatia, muito ousado, impulsivo e desinibido, é o mal em pessoa. Ele não está nem aí para as normas sociais que todos nós seguimos. E o pior, os psicopatas normalmente são super inteligentes. Em um estudo muito bem conduzido, que você pode ver nas fontes da descrição, os pesquisadores fizeram um teste com pessoas da tríade negra, de uma forma que tais pessoas respondessem a um questionário de forma que elas avaliassem algumas afirmações dos traços de personalidade delas, e depois os pesquisadores buscaram avaliar a infância dessas pessoas. E o resultado foi certeiro. As pessoas da tríade negra tiveram uma enorme associação à infância difícil, em lares desestruturados. Um exemplo bem claro disso que temos na história foi o ditador soviético Joseph Stalin, um grande psicopata. Na infância, ele sofria surras diárias do pai, ele passava fome, inclusive alguns historiadores suspeitam dele ter sido abusado pelo pai e uma vez até foi preso por causa de uma dívida do pai. E sem falar que ele fazia trabalhos forçados para o pai, praticamente trabalhos escravos. Porém, na vida adulta, ao virar ditador, o método favorito dele de matar os outros era jogando os inimigos em campos de concentração de trabalhos forçados, os matando de exaustão, em que eram sujeitos às humilhações e torturas constantes, semelhante ao que ele passou na infância. Para ele, uma mera divergência de opinião ou suspeita mandava a pessoa para um campo de concentração. Não é por acaso que algumas pessoas até não entendem o motivo dele não ser tão mal falado e tão odiado quanto o Hitler, já que os dois eram iguais em praticamente todos os aspectos psicológicos. E digo mais, isso ainda é pouco para quem conhece a verdadeira história dele e os crimes absurdos e hediondos que ele cometeu contra a humanidade, principalmente genocídios, inclusive matando um país inteiro de fome, como ele fez na Ucrânia, evento esse conhecido como Holodomor. Mas como entender isso? Alice Miller, que é uma psicóloga polonesa especialista em abusos parentais, estudou a fundo o abuso infantil, e ela chamou isso de a lógica do absurdo. Segundo ela, um adulto que foi abusado na infância tem uma tendência muito maior a ser movido por essa compulsão à repetição pelo que passou, seja sofrendo ou fazendo os outros sofrerem, como foi no caso de Stalin, que aquela criança que fazia trabalhos forçados foi um adulto sanguinário que amava jogar os outros em campos de trabalhos forçados. E aquela mesma criança que passava fome foi a mesma que na fase adulta matou um país inteiro de fome. Mas fica uma pergunta, e a genética? Falamos dos traços da infância e de como que a infância pode impactar isso. Mas e a genética? Pois é, a genética ela realmente pode ser uma variável forte nisso. Porém, o que vai determinar se a genética vai ganhar força ou não vai ser o ambiente em que a pessoa, aliás, a criança, está inserida. O ambiente pode tanto fazer a natureza destrutiva dela se aflorar,
quanto também se conter. Um exemplo perfeito disso é o neurocientista chamado James Fallon, que tem uma palestra super legal no TED Talks. Olha só a situação dele. Ele é um grande pesquisador em comportamento humano. Ele estava trabalhando em uma pesquisa em que analisava imagens cerebrais de assassinos. Nisso, ele também colocou imagens do cérebro dele no acervo, imaginando que era uma pessoa normal, para poder comparar com o cérebro dos assassinos. Na última imagem que ele e os colegas iam analisar, os colegas mostraram para ele uma imagem de um cérebro e pediram a opinião dele. E ele falou: obviamente, esse aqui é um caso patológico grave. E ele também falou: essa pessoa, seja quem quer que seja, não deveria estar caminhando livremente na sociedade. É provavelmente uma pessoa muito perigosa. E ele falou por base na imagem neurológica que ele estava vendo ali, que era o cérebro literalmente de um psicopata. E era o pior padrão psicopata que ele já tinha visto em comparação aos outros do estudo. Então os colegas dele falaram: pois é, essa imagem aqui na verdade é sua. Ele não levou muito a sério, até porque ele não é violento. Ele achou que era sacanagem dos colegas dele, mas logo ele viu que não era, pois o nome dele estava no registro da imagem. E então, pesquisando, ele viu que esse era um traço genético muito forte nele. Inclusive tinha registro que o quinto avô dele, que viveu no século XVII, foi o primeiro caso de um homem que matou a própria mãe nas colônias americanas. E uma prima dele, em 1882, matou o pai e a madrasta a machadadas, e ainda tinha 5 outros descendentes dele também acusados de assassinato. Ou seja, ele tinha toda aquela carga genética da psicopatia. Mas fica a pergunta: então, se ele tem um cérebro assassino, por que até hoje então ele não matou ninguém? Pois é, segundo ele, o motivo foi que ele teve uma infância maravilhosa, não foi negligenciado, teve todas as necessidades infantis supridas devidamente, e então os genes da psicopatia foram fortemente contidos, ao ponto dele não seguir o mesmo caminho que os ancestrais dele seguiram. Hoje ele tem alguns traços de psicopatia, como por exemplo baixa empatia, porém ele não é perigoso, não faz mal a ninguém. É um grande pesquisador, um cientista fenomenal. Inclusive os amigos pessoais dele adoram ele, pois ele é um ótimo conselheiro. Então, por isso que devemos reforçar e muito a questão da infância, principalmente a primeira infância. Em se falando de desenvolvimento, nossos primeiros anos de vida são fundamentais, principalmente a primeira infância, que são nossos primeiros anos, relacionados ao ambiente familiar, inclusive. Pois essa é a fase em que o cérebro da criança está se desenvolvendo e está muito maleável. É como se fosse um cimento que é maleável, mas que vai dar a forma que as pessoas do ambiente vão estar dando a esse cimento. Mas depois que o cimento seca, você não consegue mais ter tanta facilidade para moldar ele como tinha antes. Mas e quando esse desenvolvimento é destrutivo? É aí que aparece o problema, afinal a fase da primeira infância é uma fase de formações profundas de padrões que vão ficar para sempre. Seria a mesma coisa que tacar cocô no cimento enquanto ele é maleável e deixar secar. Por isso que esses primeiros anos podem tanto ajudar a determinar a vida de um adulto, seja fazendo uma pessoa que colabora, gentil, amorosa e honesta, como também de um adulto desequilibrado, raivoso e conflituoso. E principalmente ajudando a frear alguns problemas genéticos de personalidade. Beleza? Pense nisso. Falou! Quer mais vídeos diários como esse? Então se inscreva no canal e ative o sininho. E nos ajude na nossa vaquinha online para a gente montar o nosso estúdio profissional de criação de conteúdo. Ao ajudar com qualquer valor, você se torna um dos membros fundadores do projeto, tendo seu nome na lista que vai aparecer na descrição de todos os vídeos do canal. Entre para a vaquinha clicando no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário. Até mais, te espero no próximo vídeo.